Então bora iniciar aqui uma videoaula com o tema insuficiência, desconforto e insuficiência respiratória na criança. Vamos trabalhar aqui com a referência PAUS, certo? Vamos iniciar um pouco aqui falar sobre a fisiologia da doença respiratória, né? Então o processo de respiração, ele tem uma característica de ser espontâneo. Então quando a criança inspira e expira, ela obtém, né, essa respiração a partir de um esforço mínimo, certo? Um esforço mínimo, né, para alcançar aí o processo de respiração, tanto para inspiração quanto para expiração. E as crianças que apresentam algum tipo de doença respiratória, né, iniciando ali um processo de esforço respiratório, se tornam o quê? Cada vez mais aparente, ou seja, quando a criança inicia um processo, um desconforto respiratório, nós conseguimos observar e visualizar esse desconforto, né? E existem alguns fatores importantes que podem estar atrelados e associados, né, à dificuldade desse maior esforço respiratório. Dentre eles, nós podemos citar aqui, ó, maior resistência das vias aéreas, superiores e inferiores. Então, essa resistência ela pode estar sendo ocasionada ali por uma redução ali do fluxo laminar, né, uma redução do lumen dessas estruturas, né, que passam o ar, né, tanto para inspirar quanto para expirar. Então, uma menor complacência pulmonar, ou seja, a capacidade de distensão, capacidade desse pulmão se distender, né, com o processo de inspiração, ele está reduzido, né? O uso de músculos acessórios, né? Então, essa criança ela pode estar ali iniciando um quadro de desconforto com insuficiência, com a utilização da musculatura acessória, né, uma tiragem intercostal, né, uma alteração ali na musculatura supraclavicular, na fúcula external. Então são sinais ali que mostram que essa criança está utilizando essa musculatura acessória. Distúrbio do controle de respiração do sistema nervoso central. Então uma criança que pode ter recebido um trauma ou alguma alteração aí que influencia esse centro respiratório a nível de sistema nervoso central também pode gerar aí um déficit aí nessa fisiologia da respiração, certo? Então, aqui nós observamos aqui nessa imagem, né, que uma das principais causas que geram um aumento da resistência, né, das estruturas ali das vias respiratórias, tanto superiores quanto inferiores, seria o quê? O edema, né? Então, o processo inflamatório vai edemaciar, né, essa região aqui pode ser de um brônquio, né, a região da laringe. Então, o fluxo normal ele estaria passando por uma estrutura que estaria com um diâmetro maior. Quando inicia um processo inflamatório, uma reação inflamatória, né, uma migração de células inflamatórias para aquela determinada região, esse lume ele vai ficar o quê? Reduzido, vai ficar estreito, né? Aqui seria numa criança, né, e aqui no adulto. Então observamos que na criança essa questão da resistência, né, e o edema ele é bem mais evidente, favorecendo mais ainda aí o desconforto respiratório, certo? Vamos ver o que tem mais importante aqui. Essa primeira parte seria isso, né? Então a identificação de problemas respiratórios por gravidade, né? Então nós podemos aqui diferenciar o desconforto respiratório da insuficiência respiratória, né? O que quer dizer isso aqui? Que o primeiro passo, quando a criança começa a desenvolver alguma alteração fisiológica da respiração, ela vai iniciar geralmente com um desconforto respiratório, né? E esse desconforto respiratório, se não tratado, ele como consequência vai estar evoluindo aí para uma insuficiência respiratória, né? Então, o desconforto respiratório é um estado clínico caracterizado por aumento da frequência e do esforço respiratório, né? Ou seja, essa criança começou a ter ali um aumento da frequência respiratória, né? Começou a demonstrar que tem sinais de esforço respiratório, né? Começando ali com um ataque apneia leve, né? Com maior esforço até o desconforto intenso. E aí evoluindo para uma insuficiência respiratória iminente. Então iniciou com um desconforto respiratório, aumentando ali a frequência e o esforço respiratório, né, com ataque apneia, maior esforço, desconforto intenso e chegando na ponta final aí com uma insuficiência respiratória iminente, né? Então inclui a descrição da frequência do esforço respiratório, da qualidade dos sons respiratórios até o estado mental. Uma característica marcante
com relação à insuficiência respiratória seria esse ponto. Então, lembrar bem da questão do estado mental. Então, uma criança que iniciou com desconforto respiratório e depois ela está progredindo com alteração do estado mental, isso está indicando que ela já está entrando em sofrimento respiratório, né? Ela já está uma insuficiência respiratória ali eminente. Então, desconforto respiratório leve, né? Então, o que caracteriza um desconforto respiratório leve? Vamos ter aqui uma taquipneia leve, né? Vamos ter um aumento do esforço respiratório, batimento de asa de nariz, retrações intercostais, sons anormais das vias aéreas. Então, nós temos aqui um estridor e um sibilo, né? O estridor, ele vai estar mais característico na CRUP, né? Uma laringotraqueobronquiolite, né? E o sibilo, ele pode estar mais presente aí numa asma, né? Então, seria um estridor inspiratório, né, na CRUP, e o sibilo na asma, um sibilo expiratório. Partindo, essa criança está evoluindo, então ela vem progredindo aqui, saindo de um desconforto respiratório leve, partindo para um desconforto respiratório intenso, né? Então, o desconforto respiratório intenso, ele já é marcado por uma taquipneia mais acentuada, né? E aqui no desconforto leve está uma taquipneia leve, então aqui já está mais acentuado. Aumento significativo do esforço respiratório, né? Então já está tendo mais aumento, aqui é um leve, né? Então, batimento de asa de nariz, retrações, mantém esse padrão. Uma respiração tóraco-abdominal paradoxal, ou seja, ele está tanto apresentando ali dificuldade de movimentação do tórax, quanto está apresentando movimentações a nível abdominal, né? E ele pode estar iniciando aqui, ó, sons anormais nas vias aéreas, né? Já começando a ter ali gemidos e também utilização de musculatura acessória. Então, observa que ele está saindo de um desconforto para uma insuficiência, né? Então, aqui é desconforto respiratório intenso, né? Foi o que a gente falou. E a gente vem agora aqui para uma parada respiratória eminente, né? Nesse caso aqui, então, tá eminente ali que aquela criança pode ter uma parada respiratória, então ela já está em quadro de insuficiência respiratória, né? Então, observe que já está tendo uma bradipneia, ou seja, já está tendo uma exaustão e uma fadiga, né, daquela musculatura, né, ali do processo fisiológico da inspiração e da expiração, já está tendo uma fadiga, então já está iniciando um quadro de bradipneia. Quando a gente observa ali, né, a saturação periférica de oxigênio essa criança já está hipoxêmica, né, já começando um quadro de hipoxemia. Ela está tendo um esforço respiratório inadequado, as respirações são mais superficiais, né, devido aí a esse esforço que está muito intenso. E aqui, o ponto importante, ó, redução do nível de consciência, né, redução do nível de consciência e bradicardia. Então, observe o quê? Que está reduzindo o nível de consciência em decorrência de um esforço respiratório muito grande, né, uma bradipneia. Essa bradipneia está oferecendo pouca oxigenação, está hipoxêmica essa criança. A hipoxemia aqui está refletindo diretamente no nível de consciência e também a bradicardia, né? Se está reduzindo ali, se a frequência cardíaca está sendo reduzida, nós vamos ter redução de fluxo, né? Um débito cardíaco menor. Então, essa bradicardia e a hipoxemia está refletindo diretamente aqui, ó, no nível de consciência dessa criança. O desconforto respiratório é aparente quando uma criança tenta manter a troca gasosa adequada, apesar da obstrução das vias aéreas, complacência pulmonar reduzida ou doença do tecido pulmonar, né? Então, a gente observa aqui que o desconforto ele se torna visível ali, né, quando a criança tenta manter essa troca gasosa adequada, porém você observa que tem uma complacência pulmonar reduzida, né, em decorrência muitas vezes de uma doença do tecido pulmonar, como ali uma pneumonia infecciosa, uma pneumonia química, aspirativa, né, são condições aí, a síndrome do desconforto respiratório, né, edema pulmonar de origem cardiogênica ou não cardiogênica. Então, todas essas condições podem influenciar diretamente nesse desconforto respiratório. Então, conforme a criança vai se cansando ou a função respiratória se deteriora, não é possível manter uma troca gasosa adequada, né? E isso vai gerando o quê? Principalmente a hipoxemia. É importante reconhecer esses sinais porque a hipoxemia seria um dos pontos chaves que devemos ter uma atenção e tentar manejar essa criança para reverter esse quadro de hipoxemia. Então, desenvolvendo sinais clínicos, né, de uma insuficiência respiratória, certo?
Então nós vamos falar aqui um pouquinho da obstrução das vias aéreas, né? Nós temos aí a obstrução das vias aéreas inferiores, né? Vamos lá então. A obstrução das vias aéreas inferiores, né? Causa de obstrução das vias aéreas inferiores. Quais são as principais causas de obstrução das vias aéreas inferiores? Asma e a bronquiolite. Essas são as principais causas, né, de obstrução das vias aéreas inferiores, né? Então, o principal sinal clínico geralmente ocorre durante a fase expiratória, né? Então, quando observamos que a criança apresenta o sibilo e esse sibilo é expiratório, provavelmente ele está tendo uma obstrução de vias aéreas inferiores, podendo ser uma bronquiolite ou uma asma, né? Uma asma. Então, o sibilo é na fase expiratória prolongada, que requer maior esforço respiratório, né? Então, essas duas condições elas podem provocar aí essa condição. Então, obstrução das vias aéreas de frequência respiratória. As vias aéreas pequenas são obstruídas, né, por uma variedade de mecanismos. Qual o principal mecanismo que gera essa obstrução? Seria uma reação inflamatória, né, onde o corpo ele desloca células de defesa, desloca células inflamatórias, provocando ali uma vasodilatação, provocando uma região mais edemaciada e com isso gerando redução dessas estruturas, né, do lumen dessas estruturas, gerando aí, provocando a asma ou a bronquiolite. Então essas duas condições seriam aí uma das formas com que essas vias são obstruídas, né? Obstrução de vias aéreas inferiores, asma e bronquiolite. E a gente vem para a doença do tecido pulmonar, né? Refere a doença que envolva o parênquima, né? Ou o tecido do pulmão, né? Ou seja, o parênquima ou o tecido do pulmão. Neste estado, os pulmões das crianças tornam-se rígidos por causa do acúmulo de fluidos nos alvéolos e no interstício, né? Então, aquela estrutura, aquele tecido que está entre os alvéolos ali, ele também pode estar tendo acúmulo, né? Acúmulo ali de fluidos, não só dentro do alvéolo, mas sim também no interstício pulmonar. Em ambos, exigindo maior esforço respiratório. Então, a partir do momento que essa criança ela tem o alvéolo e o interstício comprometido com uma certa quantidade de fluidos, então vai exigir um maior esforço respiratório, né? Gerando aí o que? Um quadro de hipoxemia. E esse esforço respiratório aqui na doença do tecido pulmonar, né, nós podemos citar que ela interfere tanto no processo inspiratório quanto no processo expiratório, gerando quadro ali de hipoxemia, né? Essa hipoxemia geralmente é acentuada por causa do colapso alveolar. Então, se entende que esse alvéolo está cheio de fluidos, ele não tem aquela complacência, a troca gasosa ali, né? Da inspiração, da troca ali de oxigênio por sangue, e o sangue retornar o CO2 ali para o alvéolo para ser eliminado a partir da expiração. Então, essa troca gasosa ela vai ficar comprometida devido a esse colapso alveolar. Então, aqui nós temos algumas causas, né, de doença do tecido pulmonar. As causas de doença do tecido pulmonar elas variam, né, que pode incluir tanto uma pneumonia, né, por qualquer causa. Essa pneumonia ela pode ser bacteriana, viral, química, ou por aspiração. Pode ter uma causa cardiogênica, né, um quadro ali de insuficiência cardíaca congestiva, principalmente uma insuficiência de ventrículo esquerdo, né, gerando ali uma congestão pulmonar. Pode ter também a síndrome de desconforto respiratório, né, gerando ali um edema pulmonar de origem não cardiogênica. Então nós temos aqui outras causas, podem incluir contusão pulmonar, né, reação alérgica, toxina, vasculite, doenças infiltrativas, todas essas condições aí. Sinais de doença do tecido pulmonar. Então, crianças com doença do tecido pulmonar são frequentemente capazes de manter a ventilação, né? Isto é, ela consegue eliminar ali o CO2. Então, o processo de ventilação ela está mantendo. Então, a inspiração e expiração
para realizar essa troca gasósa geralmente está acontecendo. Porém, não consegue manter a oxigenação com a mesma eficácia. Ou seja, a ventilação dela está ok, processo ventilatório está ok, mas o processo de oxigenação é o que está sendo prejudicado. Por isso que ela começa a desenvolver um quadro de hipoxemia, né? Consequência disso, dessa ineficiência da oxigenação, começa a desenvolver ali uma hipoxemia, né? Que é um sinal mais precoce de doença do tecido pulmonar, né? Do que a hipercabia. Ou seja, a hipercabia é relacionada aí com a retenção de CO2, né? O CO2 nós temos aí um parâmetro entre 35 e 45, geralmente quando começa a fazer essa retenção de CO2, começa a ter uma elevação aí de CO2, né, a nível de sangue arterial, né? A ventilação comprometida indicada por hipercabia, ou seja, aumento do gás carbono aí no sangue arterial, é normalmente uma manifestação tardia do processo. Então, ou seja, essa criança com doença do tecido pulmonar, ela consegue manter a ventilação, ela está ventilando, está inspirando, né? Está eliminando CO2, porém a oxigenação dela começa a ficar prejudicada, né? A troca gasosa ali começa a ficar prejudicada de O2 para o sangue. Em decorrência disso, gera uma hipoxemia e uma manifestação tardia, né, dessa condição é o que? A hipercabia, ou seja, a elevação de CO2 a nível de sangue arterial. Então, a identificação dos problemas respiratórios por tipo, né? Então, desconforto ou insuficiência respiratória pode ser classificada em um ou mais dos seguintes tipos, né? A gente já falou aí da obstrução das vias aéreas inferiores, nós temos as superiores, a doença do tecido pulmonar foi o que a gente falou, e o distúrbio do controle da respiração. Isso aqui são as quatro formas, as quatro classificações aí que podem essa criança evoluir para um desconforto e para uma insuficiência respiratória. Aqui é porque ficou um pouco fora de ordem aqui esse material, né? Mas é isso. Então a gente já falou sobre a obstrução da via aérea inferior e a doença do tecido pulmonar, certo? E a gente vem agora para obstrução das vias aéreas superiores, né? As vias aéreas superiores são das vias aéreas superiores, isto é, as vias aéreas extratorácicas, ou seja, a gente tem laringe, né, a região de orofaringe, nasofaringe, que pode ocorrer no nariz, na faringe ou na laringe, certo? As causas de obstrução das vias aéreas superiores, né, as causas mais comuns ocorrem o quê? Pode ser uma aspiração por corpo estranho, né, comida ou um pequeno objeto, edema de vias aéreas, principalmente aí, ó, a anafilaxia, hipertrofia de tonsila, CRUP, né, esse aqui é um ponto importante que nós vamos discutir, a CRUP, e uma epiglotite. Aqui, CRUP e epiglotite, falando diretamente aí de uma reação inflamatória que pode ser provocada aí pelo vírus, né, a CRUP, se eu não me engano, é o parvovírus, que é o agente biológico mais comum, né? Epiglotite também pode ser provocada aí por uma infecção viral e isso levando aí a um edema da epiglote, né? Dificultando aí a passagem do ar, certo? Então, os sinais de obstrução das vias aéreas superiores, né? Nós temos ali o estridor inspiratório, rouquidão, ou mudança na voz, ou choro, né? Geralmente ocorre durante a fase inspiratória do ciclo respiratório, né? Então, você consegue ouvir, né? Até mesmo sem a utilização do estetoscópio, consegue ouvir esse som aí, esse estridor inspiratório, né? Quando a criança começa a sair daquele quadro que a gente citou, de leve para moderado, começa a ter ali retrações inspiratórias, né? Que seria a utilização do musculatura acessória e batimento de asa de nariz, né? E esses exemplos incluem a obstrução por corpo estranho, CRUP e epiglotite, que é o que a gente está citando aqui nesse contexto aqui. O aumento da frequência do esforço respiratório, salivação, ronco, elevação torácica deficiente, entrada de ar deficiente na ausculta. Depois, outra causa seria que os distúrbios do controle da respiração, né? Então, há esforço respiratório inadequado, ou seja, essa criança começa a ter um controle respiratório inadequado, né?
sendo comum os pais dizerem que a criança está respirando, é engraçado, certo? Haverá períodos de aumento de frequência respiratória, do esforço ou de ambos, né? Seguido por diminuição da frequência e do esforço ou de ambos. Então a criança ela começa a ter essas alterações do padrão, né, fisiológico da respiração, ou seja, ela aumenta a frequência respiratória, aumenta o esforço, depois ela diminui a frequência respiratória, diminui o esforço, né? Então nós temos tendo o quê? Um distúrbio no controle da respiração. Por quê? Está tendo uma respiração inadequada. Então imagina o quê? Se a criança começou com taquipneia, né, e aumento de esforço respiratório. De repente, ela altera o padrão. Ela cursa ali com a bradipneia e com redução do esforço respiratório. Então, está tendo o quê? Distúrbios no controle. Está tendo alguma alteração a nível de sistema nervoso central. Então, as causas mais comuns aí que geram esses distúrbios do controle respiratório, nós temos que distúrbios neurológicos, né? Exemplo, convulsões, infecção do sistema nervoso central, trauma craniano, tumor central, hidrocefalia, doenças neurológicas, né? Então, são uma das condições aí que pode gerar essas alterações. Então, os sinais dos distúrbios respiratórios, né, nós temos aí frequência e padrão respiratório variável ou irregular, né, taquipneia alternando para bradipneia, esforço respiratório variável, então pode ter um esforço respiratório reduzindo posteriormente sem esforço respiratório e até mesmo uma apneia central, certo? Então, são essas as condições aí que a gente conseguiu citar. Então, aqui essa primeira parte, pessoal, foi para a gente falar um pouco da fisiologia, né? Então, a fisiologia aqui da insuficiência e do desconforto da insuficiência respiratória. E as principais causas que incluíram as que a gente citou aqui, que são essas aqui: obstrução das vias aéreas superiores. Quando a gente fala de obstrução de vias aéreas superiores, pode ser por corpo estranho, pode ser uma laringite, pode ser uma croup, né? Pode ser uma anafilaxia. Então, todos esses distúrbios podem gerar uma obstrução das vias aéreas superiores. As vias aéreas inferiores, a gente falou da bronquiolite, da asma, né? Da doença do tecido pulmonar, a gente falou ali da pneumonia, né? A gente falou também dos edemas pulmonares de origem cardiogênica e não cardiogênica, né? Que são as doenças do tecido pulmonar, certo? Então foram essas as observações que a gente fez nesse primeiro momento aqui. E aí, para a gente fazer a identificação, né, de problemas respiratórios por gravidade, ou seja, você conseguir diferenciar o que é um desconforto e o que é uma insuficiência respiratória, o Pausa ele traz esse quadro, né, esse quadro aqui, onde nós observamos, ó, até eu coloquei aqui, ó, ABCDE. Então a gente segue esse parâmetro aqui de ABCDE para a gente entender. Então, A de vias aéreas, né, abertura de vias aéreas. Então, no desconforto respiratório, as vias aéreas estão pérvias, estão abertas. Já na insuficiência respiratória, elas não estão preservadas, né? Na respiração, B de boa respiração, boa ventilação. No desconforto, tu tem a taquipneia. Já na insuficiência, ó, a taquipneia já evoluiu com a bradipneia e depois a apneia. Por que evoluiu? Porque está tendo fadiga muscular e o cansaço, né, excessivo está começando a evoluir com a bradipneia e posteriormente com a apneia, né? Desconforto, então tem um esforço respiratório, batimento de nariz, de asa nasal e retrações. Já na insuficiência já tem um maior esforço, né, que evolui para um menor esforço e depois para a apneia. Então é uma evolução ali progressiva, né, que inicia de forma mais agressiva e depois a criança vai perdendo a capacidade de manter essa respiração, evoluindo ali com a bradipneia. No desconforto tem um bom movimento de ar, ou seja, esse fluxo laminar do ar ele tá acontecendo de forma normal. E depois vem ali para a insuficiência, o movimento de ar insuficiente ou ausente. Aí a criança começa a desenvolver o quê? A hipoxemia. No C de circulação, né? Ali no desconforto no desconforto respiratório está apresentando uma taquipneia e na insuficiência respiratória está apresentando uma bradipneia.
Na disfunção, né, no D de disfunção, que observa o que? A questão neurológica. No desconforto, tem uma ansiedade, uma agitação, e já na insuficiência, letargia e inconsciência. E no E, que é a exposição, a avaliação de temperatura, a temperatura ela pode ser variável em diferentes condições, certo? Então nós vamos aqui para o tratamento de desconforto e de insuficiência respiratória, certo? Então, os problemas respiratórios são uma grande causa de PCR na criança, justamente porque a gente observa que a criança teve uma evolução para um quadro de insuficiência respiratória. A partir daí, ela está num quadro eminente de parada respiratória. E com a parada respiratória, provavelmente vai evoluir com a parada cardiorrespiratória, né? Então, muitos bebês e crianças que necessitam de RCP apresentam problemas respiratórios que evoluem para uma insuficiência cardiopulmonar. Pode não ser possível diferenciar entre desconforto respiratório e a insuficiência respiratória, com apenas base assim, no exame clínico, né? Então, às vezes, a sintomatologia ela pode confundir um pouco, certo? Nós temos aí a questão uma das condutas seria a ventilação de resgate, né? A criança ali, aqui está um pouco fora de contexto, mas ele traz essa questão da ventilação de resgate por quadro de parada respiratória, né? Essa criança que iniciou com insuficiência, desconforto, parada iminente, parada respiratória. Então ela está em apneia, né? Parada respiratória. O que a gente deve fazer nessa condição? Ventilação de resgate, né? Então as diretrizes para ventilação de resgate para bebês e crianças são as seguintes. Então nós vamos fazer de 20 a 30 ventilações por minuto, né? Aproximadamente uma ventilação a cada 2 a 3 segundos, né? Essa seria o padrão de ventilação. Essas ventilações elas vão ser feitas durante a cada segundo, né? E a cada ventilação deve haver elevação visível do tórax. Então, fez a ventilação ali com o ambu, então tem que observar o que está tendo, se está tendo elevação. Se não, tem que corrigir a técnica, para ver se não está tendo escape de ar, né? Verificar o pulso a cada 2 minutos. Então, se iniciou a ventilação de resgate, né, 20 a 30 por minuto, após 2 minutos aí, deve ser feita a checagem do pulso, né? Se a criança mostrar sem pulso, então nós devemos chamar por ajuda, né, e começar as compressões cardíacas, né? Iniciar ali uma RCP. Use oxigênio assim que estiver disponível, né? Então vamos lá, tratamento inicial pro desconforto e insuficiência respiratória, né? A prioridade do tratamento da criança gravemente enferma ou que não esteja em PCR é a avaliação da via aérea e da respiração. Então, a prioridade do tratamento, né, nós vamos primeiramente fazer essa avaliação da via aérea, né? E essas vias aéreas elas vão estar pérvias ou não. Esse tratamento que nós vamos citar agora, ele vai servir de base para todos os quadros, né, que essa criança pode estar evoluindo, ou que seja por obstrução de vias aéreas superior ou inferior, ou por doença do tecido pulmonar, ou por alterações ali do controle respiratório. Então, esse primeiro padrão que nós vamos citar, né, que é essa tabela 30, ela vai servir de base para todos. Todos nós vamos ter que executar esse primeiro momento aqui, né? Então, aqui eu já vou até colocar aqui, ó, que aqui nós vamos ter o A, o B e o C, né? O A, B e o C. A, B e C nós vamos executar sempre, como medida geral. Depois a gente tem as medidas específicas, né, de acordo com a doença. Então, o tratamento inicial do desconforto ou insuficiência respiratória, primeiramente, nós vamos fazer o A, de vias aéreas. Vias aéreas. Então, o primeiro passo, manter vias aéreas abertas, ou seja, observar se não está tendo nenhuma obstrução, fazer inclinação, né, da cabeça e elevação com o queixo, né, fazer essa anteriorização da mandíbula, né, sem inclinação na cabeça, se essa criança tiver com a suspeita de lesão de coluna cervical. Desobstrua a via aérea, se indicado, né, ou seja, fazer uma aspiração ali aspirar o nariz e a boca, né, e remover corpo estranho. Se esse corpo estranho, um ponto importante, o corpo estranho tem que ser visualizado. Se você suspeita de uma obstrução por corpo estranho,
para você fazer essa remoção, ele tem que ser visualizado, porque senão, se você introduzir ali, tentar retirar de forma manual e não ver esse corpo estranho, você pode empurrar mais aí para dentro da via aérea, né? Pegando aí via aérea inferior. Então, considere uma via aérea orofaringe ou nasofaringe, né, para melhorar a abertura patente das vias aéreas. Então, nesse primeiro momento aqui do ar, seria o que? A avaliação das vias aéreas. Então, o objetivo é o que? Manter essa via aérea pérvia. Como que a gente mantém via aérea pérvia? Posicionamento, desobstrução. Então, posicionou, desobstruiu, né? Se houver necessidade para manter essa via aérea pérvia, o uso de alguns dispositivos, então pode lançar a mão aí, né? Um dispositivo orofaringe ou nasofaringe. E aí, beleza. Corrigimos aí esse primeiro passo que é a via aérea, a gente vem para respiração, né? B de respiração, ABC. Então, na parte de boa ventilação, boa respiração, nós vamos monitorar a saturação de O2, né? Pelo oxímetro de pulso. Observou que essa saturação está abaixo, tem literatura que está abaixo de 94, abaixo de 92, mas observou que está fora desse padrão, nós vamos fazer o que? A administração de oxigênio. Lembrar sempre que esse oxigênio tem que ser umidificado, para não causar lesão ali, né, na mucosa nasal. Então, use um dispositivo de administração de alta concentração, como uma máscara do tipo sem reinalação, né, para o tratamento de desconforto respiratório. Aqui também, para manter essa boa respiração, a gente pode lançar mão de medicação. Essa medicação, ela de preferencialmente vai ser uma medicação inalada, né? Nós temos aí um salbutamol, que é um broncodilatador, né? Um beta-agonista, e a epinefrina, né? A epinefrina ela tem uma ação aí vasodilatadora também a nível de sistema respiratório, né? A nível de brônquios. Então ela atua como um vasodilatador, né? Então, auxilia a ventilação com bolsa válvula máscara, né, com O2 suplementar. Então, bolsa válvula máscara estão se referindo aí ao AMBU, e esse AMBU conectado a uma rede de oxigênio suplementar. Prepare-se para a inserção de uma via aérea avançada, se indicado. Então, fez a primeira parte, monitorou, está administrando oxigênio, vamos melhorar essa via aérea com medicação inalatória, salbutamol, epinefrina, e esse paciente não está evoluindo bem. E aí sim já pode pensar aí numa intubação orotraqueal, né? E circulação, né? C de circulação. Então vamos monitorar essa frequência cardíaca, né? O ritmo cardíaco, a pressão arterial, ter um acesso vascular, né? Endovenoso aí, para fazer esse tratamento de fluidos e medicação. Então vamos corrigir aí a hemodinâmica desse paciente aí no passo C. Então aqui princípio do tratamento direcionado. Então nós vamos ter um tratamento aqui agora direcionado para cada uma daquelas condições que a gente sabe que são as mais prevalentes, né, que é as obstruções viárias superiores, inferiores, doença do tecido pulmonar e distúrbios do controle de respiração. Então aqui nós vamos falar agora dos tratamentos que são direcionados. Tratamento da via aérea por obstrução de via aérea superior. Então, essa obstrução de via aérea superior é uma obstrução que pode ser de leve a intensa, né? Atingindo uma área ali extratorácica, né? Isto é, nariz, faringe ou laringe. Entre as causas de obstrução, pode ter ali, né, da via aérea superior, estão edema de via aérea, como corpo estranho ou infecção. A via aérea, ela não é somente obstruída, né, por corpo estranho, mas ela pode ser obstruída também por um quadro de edema, uma epiglotite, tá? Na região de via aérea superior. Então, esse edema pode gerar essa obstrução. Um quadro infeccioso, né? Ali na região de uma amigdalite infecciosa ali, que está gerando uma obstrução. Tonsilo está muito edemaciada, pode gerar obstrução, né? Um adenoide. Todas essas condições podem gerar essas manifestações aqui, ó. Amigdalite, adenoide grande, né? Também uma alteração congênita, estreitamento congênito dessa via, certo? Então, bebês e crianças pequenas têm especial propensão à obstrução das vias aéreas superiores, né? Os bebês sofrem redução do nível de consciência, os músculos poderão ser relaxados, permitindo que a língua se enrole e obstrua a orofaringe. Também aqui é outra condição que pode gerar essa obstrução. É o que? Bebê sofreu uma redução do nível de consciência, relaxou a musculatura da língua e essa língua ela se enrola, né, cai e obstrui a orofaringe, né? Além disso, se o bebê estiver em posição supina,
O occipício grande, né, poderá causar flexão do pescoço e gerar uma obstrução. Então aqui está falando dos bebês mais recém-nascidos, né, que pela região occipital ser mais proeminente, pode gerar ali uma flexão maior do pescoço e gerar ali uma obstrução por flexão, né. O tratamento geral para obstrução inclui a tabela 30, que é o que? O A, o B e o C, né? Todos vão, já tem que estar bem claro esse tratamento do ABC ali, né? Que aí permitir que a criança assuma uma posição de conforto, né? Executar manobras manuais das vias aéreas com anteriorização da mandíbula, né? Removendo o corpo estranho, aspiração de nariz e boca, reduzindo o edema das vias aéreas por meio de medicamentos, né? Minimizando a agitação, decidindo sobre a necessidade de um dispositivo de aérea avançada, né? Observar se tem necessidade de intubação, e decidindo precocemente se é uma via aérea cirúrgica, ou seja, se tem necessidade de uma traqueostomia ou uma cricotirotomia, né? Com agulha se é necessário. A aspiração é útil na remoção de secreções, se a obstrução da via aérea superior for causada por edema decorrente de uma infecção, né? Uma CRUP, né? Então esse processo infeccioso aí pode gerar uma inflamação, essa inflamação aumento de conteúdo secretivo, então podemos fazer aí essa aspiração. Outra medida, né, que envolve aí a obstrução de vias aéreas superiores seria o quê? A administração de epinefrina nebulizada, né, sobretudo se o edema se espalhar além da língua, e corticosteroide, né, que pode ser inalados, intravenoso, oral ou intramuscular, né, por via inalatória, via endovenosa ou intramuscular ou via oral. Então, a base do tratamento, nós vamos ver que temos aí os corticoides, né? Os corticoides justamente para atuar reduzindo a resposta inflamatória. E depois a epinefrina aí para tentar reduzir, né, esse broncoespasmo, reduzir aí tanto o broncoespasmo quanto o estreitamento das vias aéreas superiores, certo? Em casos menos graves de obstrução de vias aéreas superiores, né, os bebês e as crianças podem ser beneficiados de dispositivos via aérea específica, por exemplo, a criança com nível de consciência reduzido, uma via aérea orofaringe ou nasofaringe pode ser útil, né? Use uma via aérea orofaringe somente se a criança estiver profundamente inconsciente, sem reflexo de vômito, né? Uma criança com reflexo de vômito pode tolerar uma via aérea nasofaringe, que deverá ser inserida com cuidado. Pode evitar trauma, hemorragia nasofaringe, né? Então esses dispositivos orofaringe, né, o orofaringe deve ser evitado, né? A criança que estiver ali acordada. Então orofaringe a gente vai utilizar na criança que estiver ali, né, se a criança estiver inconsciente, e uma criança que estiver com reflexo de vômito, ela pode tolerar melhor um dispositivo nasofaringe, né? Orofaringe quando a criança não tem reflexo de vômito, e se a criança tiver reflexo de vômito, dá preferência aí por um dispositivo nasofaringe. Tratamento específico de obstrução de vias aéreas superiores. Então a gente vai falar um pouco aqui sobre o tratamento da CRUP, da anafilaxia da obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Então aqui, tratamento da CRUP de acordo com a gravidade, né? Então nós temos a CRUP leve, tosse seca, ocasional, pouco ou nenhum estridor em repouso, retrações ausentes ou leves. CRUP moderado, uma tosse seca frequente, estridor facilmente audível, em repouso, retrações em repouso, pouco ou nenhuma agitação, né, e boa entrada de ar na ausculta dos campos pulmonares periféricos. Então aqui a gente vê que ele saiu de um quadro leve, onde não tinha nenhum estridor, e aqui já no quadro moderado, já começa a ter uma tosse mais frequente, né? O estridor ele é facilmente audível, né? Até mesmo sem o estetoscópio. Começa já a evoluir para retrações, né? Mas por enquanto o nível de consciência dele tá ok, nenhuma agitação, né? E tá tendo boa entrada de ar. Já na CRUP grave, né? Tá apresentando uma tosse seca frequente, estridor inspiratório proeminente, ou seja, já está bem evidente o estridor, e esse estridor ele também pode ser, além de inspiratório, expiratório, né? Retrações elas estão bem acentuadas, né? Significativa entrada de ar na ausculta dos pulmões, né?
E aqui, ó, a agitação, já evoluindo para uma agitação significativa. Já está tendo alteração ali do nível de consciência, né? Desconforto respiratório intenso e insuficiência respiratória eminente. Então aqui a nossa criança está evoluindo de um desconforto para uma insuficiência respiratória, né? Tosse seca pode não ser proeminente se o esforço respiratório da criança estiver ficando mais fraco, né? Com desenvolvimento de hipoxemia e hipercarbia intensa. Então, ela começa ali, né, com a tosse seca, esforço respiratório, né? A criança vai ficando, né, o esforço respiratório vai ficando mais intenso, porém vai evoluindo ali para uma bradipneia, e aí começa a desenvolver o quadro de hipoxemia e hipercarbia, ou seja, está começando a fazer retenção de CO2, né? Estridor audível em repouso pode ser difícil de ouvir com diminuição do esforço respiratório. Ó. Começou a ter diminuição do esforço respiratório. E as retrações pode não ser intenso se o esforço respiratório estiver diminuído. Então ela começa ali num quadro de desconforto, onde está tendo tosse, está tendo esforço respiratório, e aí esse esforço respiratório vai ficando mais fraco, vai começando uma hipoxemia, hipercarbia, né? As retrações elas vão diminuindo a intensidade, porque a criança está perdendo a capacidade de manter essa ventilação, né? Essa frequência ventilatória dela aí já está caindo. E com isso está tendo uma fadiga também muscular. E aqui a insuficiência respiratória, né? Tá evoluindo ali para uma parada respiratória iminente, né? Então, movimento de ar insuficiente na ausculta, ou seja, você não já está conseguindo mais ouvir essa entrada de ar. Letargia ou redução do nível de consciência está te indicando que essa criança está evoluindo para uma parada respiratória, né? Ó, palidez e cianose, apesar da administração de O2 suplementar. Essa criança está hipoperfundida, então tem que ficar já preparado aí que está ali para uma parada respiratória iminente. Então a gente vem aqui para o tratamento da CRUP, né? Tratamento da CRUP, além da tabela 30, que é a tabela 30 ABC, nós temos aqui o tratamento de intervenções específicas. Então, leve. Qual é o tratamento leve para a CRUP? Corticoide. Então, CRUP leve, né? Apenas está com tosse, mas não tem estridor inspiratório, né? Então, essas condições de CRUP leve aqui, não tem estridor, não tem retração, apenas uma tosse seca ocasional, corticoide. Vamos partir para uma moderada grave, né? Então já começou ali com uma tosse seca mais frequente, começou com um estridor inspiratório, retrações, batimento de asa de nariz. Aí a gente vai fazer o quê? Né? O2, administrar O2, a epinefrina nebulizada e a dexametasona. Como base corticoide, então nós vamos fazer base corticoide, dexametasona. Qual que é a dose da dexametasona? 0,6 mg por quilo. Essa é a dose da dexametasona. E a epinefrina, então, fez corticoide, vamos fazer agora uma nebulização para melhorar, né, esse estreitamento de via, reduzir e fazer essa dilatação das vias aéreas. A gente vai usar a epinefrina. Qual que é a dose da epinefrina? 0,5 ml, 0,5 ml por quilo, né? No máximo 5 ml. No máximo 5 ml de epinefrina, tá? Essa é a dose. Então, moderada grave, dexametasona, epinefrina e oxigênio, né? Essa seria a base desse tratamento aí para moderado ou grave. Agora, insuficiência respiratória ou insuficiência respiratória eminente. Então aqui já pode estar num quadro de insuficiência, né? Já saiu do desconforto, já está em insuficiência e também pode estar evoluindo ali para uma parada respiratória iminente. Então, a gente vem, ó, dexametasona, né? Corticoide, O2, forneça ali uma ventilação assistida, né? Já temos que pensar ali numa intubação endotraqueal, né? Se essa criança ver que está iminente ali a parada respiratória, não está evoluindo bem, né? E outro ponto importante que o tubo endotraqueal tem que ser de tamanho menor, né? Tamanho menor para aquele que seria ali indicado. Então, se uma criança usaria ali um 4,5, você reduz ali para um tubo 3 ou 3,5, né? Fazer essa redução. E preparar uma via aérea cirúrgica se necessário. Tratamento
Aí a gente vem para o tratamento da anafilaxia, né? Anafilaxia leve. Então a gente tem que suspender o agente. Primeira coisa, a anafilaxia é uma reação alérgica. Então descobrir o que está provocando essa alergia, né? Se for leve, a gente tira o agente e considera o antihistamínico, o antialérgico, né? Se for moderada, grave, ó, epinefrina, aí aqui já parte com epinefrina intramuscular, né? Tratar ali o broncoespasmo, né? Com os broncodilatadores, salbutamol. Nebulização contínua, se indicado, né? Tem que estar preparado ali para intubação endotraqueal, colocar a criança em posição supina, entrar ali com corticoide, né? O metilprednisolona ou corticosteroide equivalente intravenoso, ou difenidramina, certo? Então, essa é a conduta. Qual é a conduta aqui? Então, inclui, novamente, um corticoide como base, a epinefrina intramuscular. Aí aqui a gente acrescenta o quê? Os broncodilatadores, né? Salbutamol, né? Nebulização aí, né? Salbutamol inalatório, para melhorar aí esse desconforto respiratório e fazer essa abertura dessas vias aéreas. Certo? A gente pode também fazer a administração de cristalóide, né? Um ringue lactato, para tentar corrigir aí essa hipotensão, né? Essa criança pode estar evoluindo com hipotensão, certo? Então pode também ter esse acesso intravenoso aí para fazer essa administração de cristalóide. Obstrução da via aérea por corpo estranho. Ali a gente vai dar atenção para a questão das manobras, né? Então, se é um bebê menor de 1 ano, ministre 5 golpes nas costas e até 5 compressões torácicas, né? Repita a etapa 2, né? Até o objeto ser expelido ou a vítima deixar de responder, né? Porque se ela deixa de responder, aí a gente já entra com o protocolo de RCP, né? Então, 5 golpes na região ali interescapular e 5 compressões torácicas. Já na criança maior de 1 ano, né? Então ali, pergunta se você está engasgado, se a criança fazer sinal que sim, então você vai posicionar atrás da criança e fazer ali a manobra de Heimlich, né? Repita as compressões abdominais até que o objeto seja expelido. A criança ou o bebê fica inconsciente, ou seja, ela deixa de responder. Então põe a criança no chão, se a criança não responde ou está em gaspe, né? Inicia a RCP, né? Sem verificar o pulso. Então, perdeu o nível de consciência, imediatamente já posicionar numa superfície rígida e iniciar a RCP. Né? Então, você vai prosseguir ali a RCP durante 5 ciclos, ou cerca de 2 minutos, para então fazer ali a verificação, a checagem do pulso. Né? Então, a gente vem agora para o tratamento da obstrução das vias aéreas inferiores, né? O tratamento de vias aéreas inferiores, como eu falei, entra ali o ABC para todos, né? E a gente vem para o tratamento específico, né? Que é a bronquiolite e a asma aguda, né? A bronquiolite, o que a gente tem que pensar, né, na questão da bronquiolite, tratamento ali? Nós podemos fazer uma aspiração oral e nasal, né? Pensando, né, na questão do acúmulo de secreção, e também a gente pode considerar, né, um teste com tratamento de epinefrina e salbutamol, né, nebulizados. Se não houver melhora, a gente interrompe esse tratamento. E também administrar O2 suplementar, se a saturação for menor que 94. O tratamento para bronquiolite constitui, então, na aspiração da secreção, no tratamento com broncodilatador, salbutamol e epinefrina nebulizado, além da administração de O2 suplementar, se a saturação for menor que 94. E o tratamento da asma, né? O tratamento da asma já é um tratamento que ele inclui também a utilização de corticoide, né, inalatório, também inclui ali a utilização de broncodilatadores, né, como o salbutamol, formoterol, né, para tentar tirar essa criança ali da crise, certo? Então aqui o tratamento da asma, né, moderada. O2, né, se a saturação estiver abaixo de 94, salbutamol e o corticoide, certo? O corticoide ali, geralmente ali um budesonida, né, a própria dexametasona, né, e um broncodilatador de curta duração, para tirar aquela criança ali da crise.
Se for de moderada a grave, O2. Aqui a gente já pode entrar com o antagonista, né, muscarínico ali, que é o brometo de ipratrópio, né, em solução de nebulização. Então, O2, o salbutamol, o brometo de ipratrópio e o corticoide. Lembrando que sempre o corticoide ele vai estar presente, né? E também ali um sulfato de magnésio, né, com infusão lenta. Podendo também fazer uma avaliação, né, diagnóstica ali por gasometria, um raio-x de tórax, né, conforme foi indicado. Se essa asma está evoluindo com insuficiência respiratória intensa ou iminente, então O2, salbutamol, corticoide, aí entra, que a gente pode entrar também com uma epinefrina, né? A terbutalina permanece como alternativa, né? Considere pressão positiva com 2 níveis em vias aéreas, né? Então já podemos fazer ali uma VPP e também considerar também uma intubação endotraqueal. A gente vem para a doença do tecido pulmonar agora, né? O tratamento seria a pneumonia, o primeiro passo tratar essa pneumonia. O tratamento da pneumonia consiste o quê? A realização de teste diagnóstico, ou seja, gasometria, raio-x de tórax, né? Pode fazer estudo viral, hemograma completo, hemocultura, né? Mas não necessariamente precisa esperar esses resultados chegarem para você iniciar com o tratamento com antibiótico. Vamos tratar ali os cibiros com salbutamol, né? Melhorando aí essa dilatação e esse broncoespasmo, né? Pode ser considerado uma VPP, né? Caso seja necessário. E também, se for um quadro mais grave, aí, uma intubação endotraqueal. Já a pneumonia química, né, que seria ali por aspiração de líquido ou gases, né, que sejam tóxicos, né, gerando essa pneumonia química, nós também temos ali o tratamento dos cibiros, né, com os broncodilatadores, considerar o uso de CPAP, né, que seria ali uma pressão por distensão contínua das vias aéreas. Intubação e ventilação mecânica podem ser necessárias, certo? Pneumonia por aspiração. Essa pneumonia por aspiração, geralmente ela consiste ali, né, na aspiração de secreções orais ou aspiração do ácido estomacal, enzimas gástricas, né? Então, como manejo ali a gente tem um ABC, pode considerar o uso de CPAP, né, que é por uma ventilação não invasiva, uma VNI, né? A intubação e ventilação mecânica pode ser necessários, né? Consideração de administração de antibióticos se a criança apresentar febre, é o ponto importante na pneumonia aspirativa, né? O tratamento profilático antibiótico não é indicado, ou seja, pneumonia aspirativa, nós vamos tomar as medidas ali, né? De fornecer oxigenação, fazer o ABC, né? Considerar ali uma via aérea e um CPAP, né? Manter essas vias aéreas aí distendidas e abertas de forma contínua. E se essa criança vir apresentar febre, aí sim a gente inicia ali a administração de oxigênio. Tratamento de edema pulmonar, né, pulmonar cardiogênico, de origem cardíaca, né? Então, esse edema pulmonar cardiogênico está sendo provocado ali por uma doença cardíaca congênita, miocardite, cardiomiopatia, né, processos inflamatórios. Então, realizar o ABC, fornecer um suporte ventilatório. E o ponto importante aqui é o que? Considerar o uso de diuréticos, né? Então, também fazer o controle aí da febre, né? Com a redução da demanda metabólica, né? Ventilação não invasiva, intubação intraqueal com ventilação mecânica, né? Pode ter aí uma necessidade. E aí o principal ponto, a gente vai tentar corrigir essa hipoxemia, né? Para que essa criança não evolua para uma insuficiência respiratória eminente, né? Porque essas crianças com edema, um edema pulmonar cardiogênico, ela tem uma grande chance de evoluir com esses quadros, né? De hipoxemia, de insuficiência respiratória eminente, pode ter ali um comprometimento hemodinâmico, né? Então, tentar corrigir e controlar essas situações aí. Tratamento de edema pulmonar de origem não cardiogênica, né? Que seria ali a síndrome do desconforto respiratório agudo, né? Após uma doença pulmonar ou uma pneumonia aspirativa ou sistêmica, né? Paciente com uma sepse, uma pancreatite, um trauma, né?
Então, essas condições aqui, ó, uma doença pulmonar, uma pneumonia aspirativa, uma sepse, pode fazer com que essa criança evolua aqui para uma síndrome de desconforto respiratório agudo. Então, esse pulmão ele vai estar edemaciado por uma origem não cardiogênica, né? Então, a difusão de oxigênio para o sangue e em menor grau de difusão de CO2 do sangue para os alvéolos fica comprometida. Então, vai comprometer totalmente ali a troca gasosa, né? Então, facilmente essa criança ela vai poder estar evoluindo aí para um quadro de hipoxemia e também para uma hipercabia, né? Então, a correção da hipoxemia, né, é a intervenção mais importante. Então, é realizada pelo aumento da PIP, né? Então, pressão expiratória positiva até a saturação de A2 seja adequada, né? A hipercabia permissiva é uma abordagem de tratamento que reconhece que a concentração de aumento de pressão arterial de dióxido de carbono é menos importante que a correção da hipoxemia. Ou seja, o paciente está com hipoxemia e também está com hipercabia, o que nós temos que fazer primeiro? Corrigir a hipoxemia. Nós podemos ter ali uma hipercabia permissiva, até que essa hipoxemia seja totalmente corrigida aí. E o tratamento de distúrbio do controle respiratório, né? Seria ali aquelas alterações ali neurológicas. Esses distúrbios neurológicos eles vão incluir o aumento da pressão intracraniana, né? Pode ter doenças neuromusculares como fraqueza, né? Sistema nervoso central, traumatismo craniano, então as infecções do sistema nervoso central, tumores cerebrais, tudo isso gerando aí essas alterações, né? Do distúrbios desse controle respiratório a nível do sistema nervoso central. Então, o tratamento geral de distúrbio do controle respiratório, vamos fazer o ABC, né? E o tratamento específico, ele vai incluir ali, né? Uma pressão intracraniana elevada, doenças neuromusculares e também causas ali de envenenamento, né? E overdose por outras drogas. Tratamento de desconforto respiratório ali por uma pressão intracraniana elevada, né? Pode ser por uma complicação devido a meningite, uma encefalite, um abscesso intracraniano, né? Um padrão respiratório irregular é um sinal de pressão intracraniana elevada. Então, aquele padrão onde a gente falou que inicia com a taquipneia, com esforço respiratório, depois evolui com a bradipneia e pouco esforço respiratório, pode estar indicando ali um aumento ali da pressão intracraniana, né? Então, essa respiração irregular ou até mesmo a apneia, né, vai sugerir essa condição. Então, a combinação de respiração irregular, aumento da pressão arterial média e bradipneia é chamada da tríade de Cushing, né? Essa tríade sugere o aumento da pressão intracraniana. Então, pegou uma criança com esse padrão, está com a respiração irregular, está com aumento da pressão arterial média e está com bradicardia, tríade de Cushing. Então, indicando aí pressão intracraniana aumentada ou até mesmo uma herniação cerebral eminente, né? Então aqui, garantir que a cabeça esteja em linha média, verificar se as vias estejam abertas, né? Administrar 20 ml por quilo, né? Intravenoso de cristalóide, administrar tratamento farmacológico para controle de pressão intracraniana elevada, né? Agente osmótico, né? Solução salina hipertônica, evitar a hipotensão, né? Pode comprometer ali o fluxo, né, cerebral se você reduzir muito essa pressão, né? E evitar ou tratar agressivamente a febre. Tratamento respiratório de doenças neuromusculares. Então, vamos voltar de novo, a gente tem que fazer o ABC, né? As complicações da respiração desordenada, né? Compreende em tal situação, compreende obstrução de vias aéreas superiores e esforço frequência respiratória deficiente, né? Então, essas alterações de doença neuromuscular vai acabar gerando aí essas complicações. Uma respiração descoordenada, né? Então, gerando um quadro de obstrução, de esforço e frequência respiratória deficiente, né? Então, o suporte da via aérea e da ventilação é a principal intervenção terapêutica. Então, nós vamos dar atenção aqui para abertura de vias aéreas e para melhorar a ventilação desse paciente. Ok? Então, aqui a gente tem um esquema também para suspeita de intoxicação por opioide, né? Então, verificar se a vítima responde, grite por ajuda, acione o sistema de emergência e solicite um DEA, né?
A pessoa respira normalmente? Se sim, evite a deteriorização, né? Bata no ombro e grite, abra a via aérea e posicione. Considere naloxona, né? Que seria ali o antídoto, né? Para os opioides. E tratamento, transporte ali para o hospital. Se não responde, né? Pessoa tem pulso? Se sim, vai fornecer um suporte ventilatório. Se não, iniciar ali as manobras de RCP. Beleza? Fechou.